bom dia a todos. Bom dia que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela TV Alphaville nesse momento. Meu cordial bom dia. Queria aqui agradecer a presença do vereador Luciano Almeida, da nossa querida vereadora enfermeira Neuci, a todos os funcionários que nesse momento estão aqui no nosso plenário, e as funcionárias aqui da casa também, muito presente, a Elza também, muito obrigado pela presença. E também está conosco aqui o nosso secretário Valmir Pontes. Hoje nós estamos fazendo a audiência em atendimento à lei número 101, do dia 4 de maio de 2000, no artigo 4º, que é a prestação de conta do terceiro quadrimestre de 2019 pela Secretaria Municipal de Finanças. Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra aqui para o nosso secretário Valmir Pontes, para que ele explane toda o que ele tem pela Secretaria de Finanças nesse trimestre, nesse último quadrimestre. Tá, Valmir? A palavra está com você, querido. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, vereador Luciano, vereadora Neuci. Bom, nós vamos fazer a apresentação do último quadrimestre de 2019, dos dados financeiros do município de Santana, e vamos fazer um apanhado do geral do ano. Ao contrário da maioria dos municípios brasileiros, Santana de Parnaíba teve um ano bem favorável, em função de uma equipe muito qualificada. Nós conseguimos, ao longo desses anos, fazer o incremento de receitas, passamos a ser atrativa a muitas empresas que vieram para o município, e isso nos possibilitou um equilíbrio muito interessante, muito interessante. Hoje nós conseguimos, da arrecadação municipal, ou de todos os recursos transferidos e arrecadados, as questões das receitas municipais, elas atingem um percentual cerca de 50% do valor total arrecadado. Isso é excepcional, o resultado é muito bom, muito significativo, se comparado à maioria dos municípios brasileiros. A situação da maioria dos municípios não reflete o cenário que nós temos aqui em Santana. Então, esse equilíbrio se deu à austeridade que foi implementada na gestão do prefeito Elvis César, com cuidado, com zelo com o dinheiro público. Os senhores vão ter a oportunidade de perceber ao longo da explanação que todas as obras, todas, vou repetir isso independente da área, todas as obras que estão sendo construídas na cidade, que estão sendo executadas na cidade, todas elas, os recursos, óbvio, tanto orçamentários, que é a base inicial para uma licitação, ter o recurso orçamentário, ele é disponível, bem como, aí a parte mais difícil, nós temos o recurso financeiro disponível. Hoje, nenhuma obra corre o risco de paralisação, atraso de execução por falta de pagamento. Então, volto a dizer, é uma situação quase que ímpar no país. É uma situação que, ao longo dos anos, veio evoluindo, e isso é motivo de orgulho e satisfação. Eu acho que Santana cumpre à risca o que é determinado na legislação federal, estadual e municipal. Os gastos são rigorosamente obedecidos dentro daquilo que se arrecada. E hoje, o que nós temos, que ao longo dos demonstrativos será colocado aos senhores, hoje nós temos uma situação financeira muito favorável. Ela nos permite que nós tenhamos
uma tranquilidade, um desempenho muito satisfatório no último ano de governo, que geralmente os municípios se recuam com relação a novas obras, com relação à continuidade de programas já existentes, em função do que a legislação determina, que você não pode ter valores a serem pagos sem saldo de caixa ao final do ano. Então, Santana não sofrerá esse impacto, porque o que está sendo previsto para a arrecadação do exercício 2020 e toda a situação que tem acumulada nos últimos exercícios, possibilita que nós tenhamos a execução de todos os programas que já estão em andamento e todas as obras tenham possibilidade de realização e finalização. Então, essa introdução, eu acho que é muito importante ser feita, é um dado extremamente relevante e que é uma satisfação fazer parte de uma equipe que conseguiu, ao longo dos anos, dar um equilíbrio para uma cidade de porte médio, com uma população de cerca de 140 mil habitantes, uma arrecadação muito interessante e que nós trabalhamos diariamente para que ela, ao longo do tempo, se efetive cada vez mais. Então, vamos lá para os relatórios. Então, representando nesta oportunidade o Poder Executivo Municipal e na qualidade de secretário municipal de Finanças do município de Santana de Parnaíba, venho apresentar o relatório de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre, com vistas ao cumprimento do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que até o final dos meses de maio, setembro, que nós já estivemos aqui, e agora fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão Mista de Permanente das Casas Legislativas Estaduais e Municipais. Aprovada nesta Casa de Leis, em conformidade com o artigo 4º do parágrafo 1º da Lei Complementar 101, a Lei 3.705, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma das peças de planejamento do município, que contemplam as ações que serão desenvolvidas ao longo do ano. E suas alterações, estabeleceu no anexo de metas fiscais as metas a serem alcançadas no exercício 2019, relativas às receitas, despesas, resultado nominal primário e o montante da dívida pública municipal. Dessa forma, com base nos demonstrativos, passaremos à análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira do terceiro quadrimestre. Os dados são originários do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e balancetes da receita e despesa do sistema contábil da Prefeitura. Aí o primeiro é o resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de suas dívidas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais legais, honrar os pagamentos de suas despesas correntes, inclusive as de pessoal, e das suas despesas de capital, aí incluídos os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. O que se nota, às vezes, para o município, em outras situações, às vezes, é a dificuldade de arcar com esses compromissos, coisa que, volto a frisar, Santana tem total domínio nessa questão. Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não inclui receitas de operação de crédito, alienação de bens e aplicações financeiras. Como nós estamos falando da situação do município, entram também as receitas que são oriundas do Instituto de Previdência Municipal,
Se nós fôssemos, como o resultado primário exclui os rendimentos, se nós considerássemos os rendimentos que são oriundos do nosso Instituto de Previdência, o resultado ainda seria muito superior ao que será apresentado. Mas é uma das exigências legais que não se considere operações de crédito, alienação de bens e aplicação financeira, que nós desconsideramos. E as despesas com pagamento de juros, encargos e amortização da dívida, que os senhores também, ao longo da apresentação, terão as informações daquilo que foi feito durante o exercício. Resultado primário acumulado no terceiro quadrimestre de 2019 foi de 201,55 milhões, para uma receita fiscal líquida realizada de 1,099 bilhões. Em contrapartida, a despesa fiscal líquida foi de 898 milhões. Veja, a despesa líquida, fiscal líquida, ela significa o quê? Excluindo as despesas com amortização de dívidas e juros, todas aquelas despesas que foram realizadas durante o exercício, realizadas de fato. O material foi entregue, o serviço foi prestado. Então, essa é a despesa liquidada, não é a despesa empenhada, é o compromisso que se tem na totalidade, de um contrato ou coisas dessa natureza. E a despesa liquidada é a despesa efetivamente realizada. Resultado primário alcançado no terceiro quadrimestre foi 201 milhões, para uma receita de 1,099 bilhão. Em contrapartida, a despesa líquida foi de 898 milhões, sendo favorável a condição e o resultado alcançado no terceiro quadrimestre. Lembrando que no primeiro e no segundo, e agora no terceiro quadrimestre, todos os resultados alcançados ao longo do exercício foram favoráveis. Então, desde o primeiro quadrimestre, o município apresentou um resultado superavitário. Balanço orçamentário, as receitas. As receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre desse exercício, consideradas as receitas correntes de capital, totalizaram 1,225 bilhões, diferente do valor de 1,099 bilhão, que são as receitas fiscais líquidas, que excluem alienação de bens e rendimentos. Na verdade, as receitas arrecadadas até o terceiro quadrimestre, e não só no terceiro quadrimestre. Receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Na verdade, a nomenclatura alterou, eram as receitas tributárias, esse grupo. As receitas de impostos, taxas e contribuições decorrem dos recursos arrecadados pelo município. Esses são os nossos recursos. Foram arrecadados nessa categoria 567 milhões. Se nós considerarmos que a receita fiscal líquida é de 1,099 bilhão, nós estamos falando que a receita oriunda de receitas municipais ultrapassou 50%. As receitas provenientes do ISS, imposto com maior arrecadação nesse período, atingiu a marca de 123% do valor orçado, representando 339 milhões. Eu acho que nesse caso, o ISS retrata exatamente o que eu estou falando até o momento. O resultado por atrativos que a cidade tem, como segurança, infraestrutura, uma política tributária muito justa, tenho certeza que isso fomenta a economia no município, e hoje nós temos um resultado extremamente expressivo com a arrecadação do ISS. Desse valor, então, se nós considerarmos percentualmente o que foi arrecadado ao longo do ano, o IPTU, daquilo que foi orçado, 98% foi arrecadado, do ITBI nós tivemos, além daquilo que foi projetado, 29% a mais, e do imposto de renda, aí de todas as retenções que ocorrem, 41% a mais daquilo que foi orçado. As transferências correntes.
O Fundo de Participação do Município, o FPM, que acho que a maioria dos senhores já ouviu falar nessa sigla, nós tivemos uma transferência de 50 milhões. Vejam que é um recurso oriundo da União e que todos os municípios brasileiros recebem. E o montante recebido pelo município de Santana e Parnaíba chegou a 50 milhões no ano, e que correspondeu a 101% do valor estimado. Nós arrecadamos, o valor transferido foi em 1,55% maior do que aquilo que tinha sido projetado para o exercício anterior. Sistema Único de Saúde, SUS, a transferência foi de 21,74 milhões. Mais uma vez, eu acho que até vou ser repetitivo, ao longo dos outros quadrimestres que nós fizemos a apresentação, eu sempre gosto de enfatizar, e os senhores, por favor, guardem esse número, que nós recebemos de transferências da União e do Estado para a manutenção das atividades da saúde, 21,74 milhões. Menos que 22 milhões, e aí os senhores vão, quando nós falarmos dos gastos totais com saúde, os senhores vão entender essa colocação que eu quero fazer. Do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a transferência foi de 20,56 milhões, que correspondeu a 90% do que nós prevíamos. O ICMS é a transferência mais significativa que nós temos. Ele atingiu 238 milhões, ou seja, 10% além daquilo que foi estimado. É um trabalho que nós fazemos diariamente, é um cuidado que nós temos, embora o município seja contemplado apenas com o repasse, a gente não tem tanta ação direta com relação a essa transferência, mas são ações que são desenvolvidas diariamente, que a equipe tem ajustado com algumas empresas, que são valores adicionados que são informados ao Estado, e, às vezes, por falha de comunicação, por falha de envio, por classificação errada ou equivocada, o valor o montante do valor adicionado acaba sendo inferior ao que é devido ao município. Então, isso se deve a um cuidado que nós temos e que vem surtindo um grande resultado, mesmo, como em outros quadrimestres também já foi abordado, com a saída de uma das principais empresas do município, ou a diminuição das atividades dela. Ela continua no município, espero que, mesmo com as ações reduzidas, mas por muito tempo, que é a empresa Sky, que está localizada no Tamboré. Então, mesmo com essa diminuição do valor adicionado, nós conseguimos novas empresas que recolhem ICMS dentro do município e que vêm mantendo o índice de repasse com relação ao ICMS. A transferência do IPVA, ela atingiu 47 milhões, que foi 103,98% do valor previsto. Então, ainda temos uma arrecadação muito expressiva e num crescimento não tão grande quanto foi em outros anos, isso há vários anos atrás, mas ainda continua muito interessante o repasse de IPVA ao município. Transferência do Fundeb, depois eu vou ter a oportunidade também de falar para os senhores. O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, é um fundo federal e que contempla também todos os municípios que têm sistema municipalizado de ensino ou que não tenham, a contribuição é obrigatória, todos eles recebem um recurso. Do valor estimado, nós arrecadamos 101% do valor que foi estimado. O total arrecadado foi de o total repassado foi de 118 milhões,
ao longo de 2019. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo de limites de despesas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de 1 bilhão e 43 milhões. A receita corrente líquida é de extrema importância para o município. É dela que se calcula o índice de pessoal, índice de endividamento. Então, ele baliza boa parte dos indicadores do município. E que nós tivemos a felicidade de termos um valor de arrecadação bastante expressivo. Balanço orçamentário, despesa. A despesa liquidada até o terceiro trimestre totalizou 898 milhões, que corresponde a 77% do total da dotação atualizada para o período. Volto a dizer a vocês, a despesa liquidada é a despesa efetivamente realizada. Ela tem um valor diferente do valor empenhado, porque o valor empenhado, mesmo que não tenha sido realizado, contempla os valores correspondentes ao exercício de 2019 dos contratos firmados ou no início do ano ou ao longo dele. As despesas correntes previstas e atualizadas para o exercício foram de 796 milhões. Acumulado no terceiro quadrimestre de 2019, as despesas correntes liquidadas somaram 732 milhões, ou seja, do valor estimado, deu 92%. As despesas com pessoal e encargos sociais totalizaram 418 milhões. Daqui a pouco eu vou falar com relação ao percentual de pessoal, e ele o dos 418 milhões de gastos com pessoal, ele é apurado em cima da receita corrente líquida, que é de 1 bilhão e 43 milhões. As outras despesas correntes liquidadas contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do município, tendo o valor liquidado no quadrimestre 314 milhões. Aí são todas as demais receitas correntes de manutenção da máquina. As despesas de capital atingiram um montante de praticamente 130 milhões, que corresponde a 56% do valor previsto no exercício de 2019. É um índice muito interessante, se nós fizermos o comparativo na receita municipal, excluindo as transferências feitas à Caixa de Previdência, nós teríamos perto de 1 bilhão e 100 milhões de receita. Para 130 milhões de investimento, nós estamos falando em perto de 12% de percentual de investimento. É muito significativo, muito significativo. Hoje é um dos índices que podem ser considerados um dos melhores índices de aplicação com investimentos ao longo desses últimos anos. As despesas intra-orçamentárias, o que são despesas intra? São as despesas que o município deve repassar ao Instituto de Previdência, são os encargos patronais. Foram repassados 36 milhões ao Instituto de Previdência. Essas são as obrigações patronais do município com o Instituto. Resultado orçamentário. Quanto ao resultado orçamentário, o município encerrou o quadrimestre com uma receita efetivamente arrecadada de 1 bilhão 225 milhões, comparando-se com a despesa liquidada de 898 milhões, demonstrando assim um resultado positivo de 36%. O valor positivo do município, ele inclui as despesas da prefeitura, as despesas do legislativo e as despesas se tiver mais de uma autarquia, das autarquias e administração indireta. Que no caso nós temos o Instituto de Previdência Municipal. O que nos possibilita um resultado bastante positivo é hoje o que é arrecadado pelo Instituto, boa parte desse resultado provém daquilo que é gasto. Hoje nós temos
uma quantidade relativamente pequena de aposentados e pensionistas, que são pagos pela Caixa de Previdência, e o repasse que é feito religiosamente à Caixa e as aplicações que são estabelecidas por eles, possibilitam um rendimento, um ganho anual muito significativo, e que eu acredito que eles devam ter a oportunidade também de vir falar a essa casa. O cálculo atuarial que deve ser apresentado, o cálculo atuarial é a projeção de receita e despesa para os próximos exercícios. O Instituto de Previdência de Santana é um dos poucos institutos que são superavitários no Estado, e está em perfeita ordem, o que garante a todos os servidores efetivos a certeza de uma aposentadoria tranquila. Despesas com pessoal e receita corrente líquida, que eu havia comentado. As despesas com pessoal e encargos sociais, que sempre se apresentou como o item mais significativo do conjunto das despesas, se demonstra em relação à receita corrente líquida dentro dos valores estabelecidos em legislação. O valor total gasto com pessoal e encargo nos últimos 12 meses onerou em 40,79%. É um índice bastante satisfatório, e que, com ele, é que a gente consegue manter o nível de investimento que o município vem realizando. No Poder Legislativo, as despesas com pessoal e encargos sociais se manteve dentro dos limites, onerando 1,31. O limite prudencial para a aplicação é de 5,70. Despesas com educação e desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração do limite mínimo constitucional totalizaram o montante de 238 milhões, que corresponde a 26,87% das receitas resultantes de impostos. O que é muito salutar deixar evidenciado nessa questão. O percentual mínimo a ser aplicado na educação, constitucionalmente, são 25% do valor das receitas de impostos e transferências. O percentual que nós atingimos esse ano, de 26,87%, ele significa uma aplicação acima do mínimo exigido da ordem de 17 bilhões. Então, essa é um investimento somente das receitas resultantes de impostos e transferências, sem contar o valor gasto com o Fundeb, que é um valor que tem que ser aplicado 100% na educação. Então, se nós considerarmos 238 milhões das receitas resultantes de impostos que nós fizemos de aplicação, mais 118 milhões que foram transferidos do Fundeb, nós alcançamos aí quase 350 milhões de aplicação. A despesa com a remuneração do pessoal do magistério atingiu 80,86% dos recursos recebidos do Fundeb. Os gastos com o pessoal, ele limita o município em 60% da receita corrente líquida, exceção feita aos recursos provenientes do Fundeb. A regra é diferente. O valor mínimo a ser aplicado com gasto em pessoal é de 60%. Então, 80,86%, nós estamos perfeitamente dentro daquilo que é exigido legalmente. Os percentuais apurados são totais em relação ao quadrimestre, demonstrando o montante das despesas empenhadas até o período. A obrigatoriedade é de 25%, estabelecida na Constituição Federal. Despesas próprias com saúde. Os gastos com saúde até o terceiro quadrimestre atingiram 185 milhões, ou seja, 20,94% das receitas resultantes de impostos e transferências. Qual é o mínimo exigido? 15%.
qual o valor percentual aplicado? 20,94. Se nós considerarmos essa diferença de 5,94%, nós alcançamos um valor acima do mínimo exigido de 53 milhões de aplicação, para que se tenha o nível de atendimento que o município possibilita hoje. Bom, e aí ele diz que a aplicação mínima é de 15%, estabelecida no artigo 77 das disposições constitucionais transitórias, e que o município vem investindo, muito além do que o mínimo constitucional exigido para atendimento na área da saúde. Dívida consolidada. E isso reflete agora, nesse quadro, vai refletir tudo o que eu falei ao início para os senhores. O saldo da dívida consolidada iniciou o exercício com 5,89 milhões. O que eram 5,89 milhões de dívida? Essa é a dívida de curto e médio prazo. Nós tínhamos, em 2018, 5 milhões, em torno de 5 milhões e meio de precatórios. Precatórios são dívidas que chegaram à última instância de julgamento e que são transferidas ao município para pagamento. Lembrando que os precatórios foram totalmente quitados em 2019, nós não temos nenhum valor em estoque de precatório, coisa que às vezes não acontece na maioria dos municípios, e eles foram saldados na íntegra. E a diferença era um valor de parcelamento com a Caixa de Previdência, em torno de R$300 mil. E, após as inscrições e amortizações até o terceiro quadrimestre, atingiu um montante de 21 milhões. Eu vejo que de 5 ele foi para 21. Volto a dizer que grande parte desse montante, ou seja, 16 milhões desse montante, resultam também do mapa orçamentário que nós recebemos do DEPRE, que é o Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça, de processos anteriores até 2012, que é ou ação ordinária de cobrança ou ação de desapropriação, dessas naturezas, que totalizaram 16 milhões. Que nós temos até o final desse ano para saldar e que também será saldado, será pago na íntegra até o final do exercício. Dos 21 milhões em dívida para os 16 que nós temos de precatório, sobram 5 milhões, que foi o valor da operação de crédito realizada pelo município, que teve o ingresso do recurso no início de 2019, que é de um financiamento feito junto à Caixa Econômica Federal, do FINISA, que é para o Programa de Iluminação Pública. Os recursos foram todos utilizados, a prestação de contas foi feita, nós temos agora a amortização desse empréstimo, que ela tem um prazo de carência para o início da amortização do valor transferido, e que vai iniciar agora, efetivamente, a amortização em 2020. E lembrando que, com esse incremento, com essa destinação direta de recursos, nós acreditamos que mais 60 dias, no máximo 90 dias, o município se torne o primeiro município no estado de São Paulo totalmente LED, com iluminação LED nas ruas, atingindo todo o município. Bom, este valor somado ao saldo de resto a pagar processados, 16,77 milhões. Esses valores são despesas que foram realizadas até o mês de dezembro e que, por vencimento, por prazo de vencimento, ele se daria em 2020. Esse motivo pelo qual ele não foi saldado, embora nós tivéssemos saldo suficiente para pagá-los, o que aconteceu no início do exercício agora de 2020. E aí nós deduzimos
a disponibilidade bruta de caixa e bancos, que era de 441 milhões. Então, o resultado da dívida é um resultado negativo de 404 milhões. É o único resultado negativo que é favorável ao município. Isso indica que você tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida a ser paga. Então, isso é um resultado que nós, ao longo dos últimos 8 anos, estamos conseguindo realizar e que, seguramente, ao longo desse ano e ao final de 2020, nós teremos um resultado expressivo e positivo. Ou seja, a municipalidade possui saldo de caixa superior ao montante da dívida apresentada. Relativamente à dívida consolidada líquida, teve um aumento em razão dos novos compromissos assumidos ao longo do exercício, se comparado a 2018, como eu acabei de falar. A dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida não deve ultrapassar o limite de 120%. Então, os senhores imaginem, nós conseguimos uma receita de 1 bilhão e 43, nós poderíamos ter uma dívida contratada de 1,2 vezes esse valor. Então, quando nós nos deparamos com uma dívida que chega a 20 milhões, é assim, algo muito expressivo e que deve ser comemorado. É um resultado muito bom. Aí passamos para o resultado nominal. O resultado nominal mostra a variação da dívida líquida entre os períodos, de 31 de 12 de 2018 para 31 de 12 de 2019. É, mais uma vez, quando nós temos uma variação negativa, ele é benéfico ao município. Então, o que se nota é que, ao longo de 31 de 12, o que se tinha de caixa para o montante devido, para o que se tem em caixa em 31 de 12 de 19 para o montante devido, nós conseguimos aumentar essa capacidade em 115 milhões. Então, é um dado difícil de ser alcançado, é muito significativo. Eu tenho um bom tempo na área pública, tenho certeza que nos últimos anos os resultados foram surpreendentes, mas o resultado que nós alcançamos, tanto no exercício 2018 quanto 2019, eu realmente nunca tinha me deparado. Então, em síntese, é um resultado muito expressivo do município, está possibilitando uma gama de obras muito grande. Nós temos aí mais de 60 obras em andamento, todas elas com cronograma muito justo e sendo cobrado para que todas efetivamente sejam entregues dentro do prazo estabelecido. Nós temos o compromisso com as empreiteiras e com todos os demais fornecedores de pagamento. Não existe uma medição sequer atrasada, os valores que foram destinados às obras estão garantidos, eles estão no caixa da prefeitura. Hoje, se todas as obras fossem finalizadas, todas elas seriam pagas na integralidade, sem débito algum. Então, isso é um ganho muito bom. Possibilita obras em todos os cantos do município. Hoje, obras muito significativas, nova ponte, túnel em Alphaville, colégios sendo dia 29, todos estão convidados. Teremos a inauguração do colégio do Jardim São Luís, às 9 horas, e todas as unidades que já foram entregues da educação, todas que foram entregues da saúde, e até o final do ano faremos inúmeras entregas. Então, eu tenho que agradecer a minha equipe, que nos dá todo esse aparato, todo esse respaldo, agradecer a administração, agradecer o prefeito Elvio César pela seriedade do trabalho, e dizer que Santana é uma cidade hoje muito equilibrada, equacionada financeiramente e com possibilidade
possibilidades imensas de crescimento. Ao final, tem uma frase que, para ter sucesso, não basta descobrir o propósito da tua vida, é preciso ter coragem para realizá-lo. Eu acho que é o que não nos falta aqui em Santana. Muito obrigado. Antes de abrir Antes de abrir as perguntas, eu queria cumprimentar aqui a presença do nosso presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, o vereador Evanilson Martins, também a imprensa que está aqui, também através da SECOM, nosso Márcio Coche. E, senhores, aí, alguém tiver alguma pergunta, está aberta a palavra, quem quiser só levantar a mão, temos microfone aí para fazer algumas perguntas para o nosso secretário. Se alguém tiver alguma dúvida das explanações dele, fiquem à vontade, tá? Pelo que eu estou vendo, acho que não tem ninguém que quer fazer pergunta para você hoje, não. Mas, Valmir, eu, como sempre, né, eu sempre gosto de tirar algumas dúvidas, que muitas pessoas podem ter essa dúvida, né? Quando você fala que todos os pagamentos de todas as empreiteiras, dos fornecedores, está tudo em dia, eu vejo isso com muitas pessoas aí de outras cidades comentando conosco, vereadores, que gostaria que a cidade fosse igual à nossa, pagando tudo certinho, bonitinho. Muitos fornecedores vêm e querem trabalhar conosco, vender o seu produto para Santana de Parnaíba, muita procura na Secretaria de Compras e Licitações. E isso é o devido ao nosso sucesso, que nem você acabou de falar, né? Que o prefeito nosso é um homem de uma responsabilidade muito grande. Jamais a água chegou no umbigo, ele está voltando para trás, ele não vai um passo maior do que a perna. Então, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: nós tínhamos uma previsão de arrecadação de 2018 para 2019 de 940, 980 milhões de reais, de 2018 para 2019. De 2019, agora para 2020, nós aprovamos 1.249 milhões, certo? Você deu essa explanação, mas eu queria com um pouquinho mais de uma explicação sua. Qual é o devido a esse sucesso absoluto aí que nós temos na nossa cidade, da arrecadação aumentar aí de 30%, quase 40%? Na verdade, assim, com relação aos pagamentos, realmente é uma situação que eu volto a enfatizar, é difícil que antes tivessem todos os municípios a mesma possibilidade de equacionar os seus débitos com a presteza que hoje Santana realiza. Esse equilíbrio se deve ao fato de ao longo dos anos, nós termos conseguido esse equilíbrio, e o que nos possibilita hoje, em obras, em processos licitatórios, termos concorrência, às vezes, de 20, 30 empresas que vêm participar de um certame. Por quê? Porque o pagamento é muito regrado aqui em Santana. Então, isso, como o mercado se fala, quando eles têm dificuldade para receber, eles se falam também quando o recebimento é feito de forma correta, a única coisa, dentro do prazo estabelecido. Em 2019, o valor orçado do município era de 1 bilhão e 42 milhões. Isso inclui tanto a administração, prefeitura e Câmara, quanto o Instituto de Previdência. E, para 2020, a expectativa é de 1 bilhão e 249 milhões. O que se deve ao fato desse aumento? Em 2019, ainda era uma incógnita o que nós teríamos de efetividade, por exemplo, com relação à arrecadação do ISS.
porque, como houve uma alteração na legislação federal, nós também tínhamos aí a possibilidade de que empresas pudessem sair do município, principalmente as empresas de tecnologia, que é mais rápida essa mudança, mais simples. E que todo serviço, todo trabalho desenvolvido e todas as ações efetivadas nos possibilitou a manutenção dessas empresas no município. Nós tivemos pouquíssimas saídas de empresas, aliás, nós tivemos o ingresso de novas empresas. Então, boa parte desse crescimento se deve ao fato do lançamento correto dos valores a serem arrecadados de ISS, pelo menos o que esperamos. E estamos no início do ano que as previsões vêm se mantendo. As transferências federais, elas tiveram um aumento. O Brasil talvez não esteja no nível ideal, mas existe uma recuperação econômica, existe uma melhora no país. Isso se reflete nos números de fechamento do governo federal, se reflete no número de desemprego que vem caindo. Então, as transferências tiveram um acréscimo, não tão significativos, mas elas foram maiores, e nós esperamos que 2020 sejam ainda maiores, o que possibilitou essa diferença. Se nós pegarmos, estamos falando em 200 milhões de reais, que é um crescimento que, de fato, é difícil de ter sido constatado até na região, aqui, que é uma região bem próspera, mas hoje o percentual de crescimento que nós tivemos, de ajuste, foi muito significativo. E eu acho que o mais importante disso, um aumento justificado e pautado dentro daquilo que será realizado. Nós nem subestimamos, nem superestimamos o orçamento. Então, se os senhores forem perceber, em 2019, nós tivemos variações de arrecadação, graças a Deus, para mais, mas nada que distorcesse o valor orçado. O que nós estamos pretendendo em 2020 é que esse valor seja o mais próximo, o mais dentro da realidade possível. Isso foi o ajuste determinado para o exercício. Romil, você falou também que nós não temos, assim, se houve algum atraso em obras, não foi por falta de pagamento, e sim porque as empreiteiras, às vezes o tempo, o mau tempo, atrapalha também bastante, né? Sim. Então, não foi por falta de pagamento. Nossa despesa com pessoal deu 40,79%. Perfeito. Isso, você disse também, acabou de falar agora há pouco, que nós alcançamos índice nessa gestão nunca alcançado anteriormente, correto? Correto. E nós vemos muitas cidades aí encharcadas com despesa do pessoal, que atinge o limite, o prefeito tem a responsabilidade fiscal, muita gente sabe disso, o prefeito tem que estar com as dívidas em dia, justamente para não cair nessa malha fina da receita aí, não é verdade? Isso demonstra que o nosso prefeito ainda, além de fazer tantas obras, temos tantas obras na cidade, nós temos esse baixo índice do despesa pessoal. Eu acredito que seja bem baixo, porque eu já vi aqui anteriormente gente sendo enforcado com as despesas pessoais. Outra coisa também que eu quero aqui, parabenizar até o nosso presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, Evanilson Martins, que a despesa da Câmara também, do ano passado, foi de 1,31%. Isso, anteriormente, não acontecia, gente. Nós temos a lei de transparência, tanto na Prefeitura, quanto aqui na Câmara Municipal, né, presidente? Então, nós estamos aqui trabalhando, olha só, 1,31%. No total de 6%, gastamos a Câmara no ano passado 1,31%. Isso é uma boa gestão do nosso presidente, Romil? Claro, não resta a menor dúvida. Na verdade, assim, o percentual que foi apurado de pessoal, ele, ao longo dos anos, vem se mantendo.
Veja, se você pegar o número de servidores que nós tínhamos no início de 2013 e compararmos com o número de servidores que nós tínhamos no final de 2019, eles praticamente se equivalem. Então, o que foi mantido é assim, se há uma saída, há uma saída de um servidor, ele é reposto, mas o cuidado que se tem para a manutenção desses índices é muito grande, é muito sério. Nós estamos no último ano de governo, e isso implica em mais, não vou dizer, cuidados nós temos que ter sempre, mas ele implica em mais vedações. Em junho desse ano, o Tribunal de Contas faz uma análise do gasto com o pessoal, em junho. Dia 30 de junho, ele vai considerar a receita corrente líquida de junho, mais os últimos 11 meses. Então, de julho de 19 a junho de 20. Vai apurar o valor da receita corrente líquida. Vai pegar o gasto do pessoal, do dia 30 de junho e de 1º de julho de 19 a 30 de junho de 20. Vai ver o valor gasto e vai fazer a conta e apurar. O percentual apurado dia 30 de junho, ele não pode ser inferior ao percentual que será apurado dia 31 de dezembro de 2012. A princípio, se o percentual for maior, o tribunal, por excelência, ele dá a rejeição de contas. Simples. Numa eventual defesa, o município pode alegar suas contrarrazões, variação de receita, uma série de coisas que podem ser levadas em consideração. Mas, se não houver ações do Executivo que contribuam para diminuir as despesas de pessoal, nem que a receita corrente líquida tenha caído ao longo desse período, dificilmente será considerado. Então, para os senhores entenderem qual a dificuldade do administrador, principalmente no último ano de governo. Então, a despesa com o pessoal ela é muito regrada, a despesa com restos a pagar, as obrigações que o município tem, que ele vai contrair ao longo dos últimos 8 meses de mandato, ou seja, do dia 1º de maio desse ano até o dia 31 de dezembro de 2012. Se o valor de despesa contraído for superior ao valor arrecadado, é item de rejeição de contas. Então, assim, vejam que para todos os anos, hoje, a fiscalização que existe no serviço público é infinitamente mais apurada do que em outros exercícios ou exercícios passados, em outras épocas, infinitamente mais apurado. E o último ano de governo, para um administrador, ele é bastante complicado. Você tem possibilidades de efetivar um trabalho muito bem feito ao longo de um período, como tem possibilidade de fazer tudo ir por água abaixo. Se não se respeitar todos esses quesitos, as contas do último ano de governo são rejeitadas. Se as contas forem rejeitadas, é oferecida denúncia para o Ministério Público, que pode se agravar, ter um processo de inegibilidade. Então, vejam toda a questão, toda a seriedade do processo. Então, nós caminhamos para que nós tenhamos, no último ano de mandato, regularidade, dentro de coerência, dentro de uma coisa, de um cenário muito bom para o município, finalizando todas as obras. É uma coisa diferente do que acontece na maioria dos municípios. Quando algumas coisas são paralisadas ou são retardadas, para que não se efetive um gasto maior daquilo que se mensurou até então. Nós temos uma possibilidade gigante de fazer a manutenção de todos esses gastos
eles terminarem um ano de forma equilibrada e finalizada, que eu acho que é o primordial. Então, nós temos aí um cenário que inspira cuidados, inspira uma parcimônia com relação às ações que serão realizadas, mas eu acredito que dentro de um cenário que não deve ter grandes alterações esse ano, que possibilite a administração finalizar mais um ano com excelência, como tem finalizado até hoje. Eu passo a palavra para o nosso presidente da Câmara, Evanilson Martins. Vereador Alemão da Banca, nosso presidente da comissão, vereador Luciano, quem eu cumprimento a todos, quero cumprimentar o Valmil, nosso secretário de Finanças, também quero estender meus cumprimentos a todo o pessoal que trabalha com o Valmil ali da Secretaria, parabéns a todas e a todos vocês, que esses resultados aí, o Valmil não consegue sozinho não, nem com o prefeito. Então, parabéns a todos que gerem essa pasta de grande relevância e importância no nosso município. Mas eu me lembro, Valmil, que em meados ali 2014, 2015 para até 2016, nós perdemos uma empresa. Você pode até me elucidar aí mais clareza, referente à Sky. Sim. E aqui isso era palco de grande discussão aqui na Câmara, que a receita ia cair, que o município ia ter uma grande dificuldade, mas graças a Deus o município só avançou, né? Não tivemos esse grande... É óbvio, né, que se a empresa permanece no município, né, isso teríamos uma saúde melhor, mas o município goza de uma saúde perfeita financeira, né? Temos aí os números apontados, e a gente parabeniza tanto a administração, né, no conjunto completo. E o que eu te pergunto, nós temos um incentivo fiscal para que as empresas elas continuem vindo para Santana, fomentar ainda mais as empresas a virem para o nosso município, Valmil? Se não temos, você pode depois nos apontar, né, algum incentivo fiscal para que possamos ainda trazer mais empresas para o município. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com relação à Sky, realmente as atividades da Sky já não estão concentradas, o faturamento da Sky não está concentrado mais só em Santana de Parnaíba. Realmente é uma perda considerável. Hoje, se nós formos comparar aos tempos que era o faturamento só por Santana, estamos falando em 35% do que está sendo faturado hoje, mas ela continua as atividades do município e são significativas. Então, a Sky contribui ainda bastante com a arrecadação do município e, realmente, se nós tivéssemos ainda todo o faturamento pela cidade, nós teríamos aí um incremento de cerca de 100 milhões ainda na arrecadação. Então, é muito significativo, foi trabalhado bastante para que isso se equilibrasse ao longo do tempo. Nós teríamos realmente um resultado mais satisfatório se ainda ela se mantivesse na íntegra no município, mas eu acho que mesmo essa redistribuição no faturamento da Sky, mesmo assim o município ainda conseguiu se manter de um nível de arrecadação muito satisfatório e com um crescimento muito interessante. Com relação à isenção para as empresas, hoje, pela lei federal de ISS, que é a Lei 157, ela veda incentivos com relação a benefícios fiscais, principalmente com relação ao ISS. O que é mantido na nossa legislação são com relação ao nível de investimento que uma empresa venha para o município, que ela apresente e firme um termo de compromisso com o município, você consegue deixar ela como uma empresa incentivada e você, na aquisição de um terreno, de um galpão, de um imóvel, você consegue isentá-la do ITBI, você consegue isentá-la de
se for o caso de uma construção de taxas de emolumentos, de construção, e a questão de taxa de funcionamento. Então, essas questões que não são ligadas diretamente ao ISS, elas podem ser consideradas. Isso é uma questão. Com relação ao ISS, todo e qualquer município do território nacional, hoje ele é vedado a praticar qualquer incentivo a uma nova empresa, qualquer um comércio, um serviço, que sob pena já é um crime, não tem como você incentivar essas empresas com relação à isenção. Mas eu acho que pela infraestrutura que o município oferece, pelas condições que são ofertadas aqui em Santana, não é à toa que a gente tem um crescimento da forma que está tendo nos últimos anos com os benefícios que se tem. Mais uma pergunta? Mas até se nós dessemos também uma isenção de IPTU, seria renúncia de receita? Não, me desculpe, existe nas empresas que vêm para o município, que são novas e que têm um investimento num termo de compromisso, afirmado num termo de compromisso, ele tem a questão do IPTU regressivo, a isenção ao início e vem regredindo ao longo dos anos. Nós temos também a questão, temos o ITBI, a questão do IPTU regressivo e as taxas de funcionamento, que elas podem ser isentadas por um período. Mais alguma pergunta, senhores? O Romeu falou aqui em Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas, né, presidente? Hoje ele é uma presença assídua aqui na Câmara Municipal e no nosso Poder Executivo. Antigamente não se via falar isso, mas hoje eles estão direto, viu, Romeu? O presidente recebe sempre a visita aí, e eu tenho certeza que você também recebe muita visita do Tribunal de Contas. Inclusive, hoje eles estão na prefeitura, estão em auditoria. Eles estão lá, né? Estão. Só uma última pergunta. O prefeito, eu já vou fazer meus 8 anos consecutivos, junto com o Nilson aqui, e ele nunca tinha pedido a suplementação para essa Câmara. E ultimamente, ele vem pedindo bastante a suplementação. Só que essa suplementação que ele pede é só do superávit que é conseguido durante o período de trabalho, no período de arrecadação. Aí, esse superávit, o superávit ele vem de onde? Na verdade, é assim, deixa eu explicar para vocês. O superávit é a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta. Ele é superávit porque a receita é maior que a despesa. Se déficit, a despesa seria maior que a receita. Nós só encaminhamos à Câmara, no exercício 2019, pedidos de suplementação ou de abertura de crédito especial, e se os senhores tiverem cuidado de procurar nesses processos, verão que nós só pedimos para as despesas pontuais. São novas obras que não estavam contempladas até então nas peças de planejamento e que foram, com o resultado, nos possibilitou a execução dessas obras. Então, elas foram inseridas, para que elas sejam inseridas, elas devem constar no Plano Plurianual de Investimentos, que é o planejamento de 4 anos, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o planejamento do ano, e, consequentemente, na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, para a execução daquele exercício. Então, ao longo de 2019, nós mandamos alguns projetos para casa, que de antemão não, né? Mesmo depois de um tempo, quero agradecer pela presteza e pela agilidade na aprovação, e que nos possibilitou iniciarmos obras de vulto na cidade. Nós iniciamos a construção do novo prédio da CEMEDES, por exemplo, nós iniciamos o complexo educacional do Emídio, nós iniciamos o complexo educacional da saúde, da educação,
nós fizemos o início o processo do túnel de Alphaville. Então, isso, algumas obras que eu estou me lembrando aqui de cabeça. Então, isso nos possibilitou. O que isso revela? Revela que, ao longo do exercício, nós percebemos que o superávit que nós tínhamos em exercícios anteriores poderiam ser utilizados, porque no exercício de execução, no exercício 2019, nós teríamos também uma regularidade. Se nós considerarmos só o exercício de 2019, independente do saldo, ele é superavitário. Se nós juntarmos com o superávit de outros exercícios, os senhores já devem receberão na casa uma cópia, uma via impressa dos balanços, e já está disponível no site de transparência da prefeitura os balanços do município. Dentre eles, o balanço patrimonial, que diz que ele faz a comparação entre ativo permanente e passivo permanente. Ativo financeiro e passivo financeiro. Essa a diferença apurada é o superávit ou o déficit apresentado no exercício. Então, os senhores vão ver que em 2019 tem do exercício e do exercício anterior, são 2 colunas. Se os senhores pegarem do exercício anterior, vão obter um resultado. Se pegarem 2019, ele é maior que o exercício de 2018. Então, é a prova, é a constatação de que todos os encaminhamentos de projetos de lei que foram pontuais para as obras que foram iniciadas e que estão sendo concluídas, todas elas tinham um lastro financeiro e que, oportunamente, foram remetidas à casa para que fossem aprovadas e que nós tivéssemos as licitações. Todas elas foram realizadas, todas estão em execução, então eu acho que acaba sendo uma parceria do Executivo com o Legislativo que resulta numa cidade forte, equacionada, equilibrada e que tem um futuro brilhante. E garantia do salário sempre em dia, né? Em dia. Aliás, amanhã será feito o pagamento do mês de Olha fevereiro. aí, está vendo? Boa notícia aí. A vereadora enfermeira Nessi tem uma pergunta para você. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia a todos vocês. Senhor secretário, hoje nós percebemos a questão que está tudo equilibrado, né? Com as novas construções que sabemos que será sede própria, vamos sair dos aluguéis. No seu ponto de vista, que é a sua área, qual é a projeção? Quanto tempo? Será em longo prazo, curto prazo, médio prazo? Que eu acredito que, com essa situação de sede própria, a probabilidade da nossa cidade avançar em passos largos será bem maior. Eu também vejo dessa forma. E, aliás, vejo com um grande otimismo e ansiedade para que isso se concretize. O ganho que o município terá na concentração do serviço, eu acho que nada se compara hoje, nada. A concentração das principais pastas, ou das pastas meio, né, para que possibilite as pastas de ponta, de atendimento, tenham um trabalho que possibilite o trabalho dessas áreas, eu acho que é essencial. Então, nós teremos finanças, jurídico, compras, planejamento, todas essas pastas reunidas num único local. Isso eu acho que o ganho administrativo é, sem sombra de dúvida, fantástico. Com relação à economia, com ganho, hoje, as áreas ou os locais que seriam, não teriam mais pagamento de aluguel, que hoje é realizado, eu acho que nós teríamos em torno de 350, 400 mil inicialmente. Pode ser, dependendo das áreas que forem, aumentar isso. Se nós fizermos essa conta, nós estamos falando em 5, de repente 6 milhões ano.
6 milhões de anos para o valor que foi executado da obra, nós estamos falando em 3 anos, 3 anos e meio. Então, o ganho é excepcional. Eu acho que, e mesmo porque é um patrimônio para o município, é um prédio que quem tiver a oportunidade depois de conhecer vai ficar muito bom. São 13.200, 13.500 metros de construção, fora uma área muito extensa. Isso vai possibilitar, a início, óbvio que há um investimento, mas o que se espera de ter de ganho com relação a essa construção, eu acho que valeria, mesmo que a recuperação fosse mais alongada, mesmo que esse valor voltasse ou não fosse gasto pela administração por um período até mais longo, mas eu acho que não vai acontecer. Obrigada. Eu também não poderia deixar de agradecer a todos vocês, funcionários, né? Como bem disse o vereador que me antecedeu, que o papel de vocês, cada um tem um papel de suma importância para que contribui, né, para o crescimento e a evolução da nossa cidade. Parabéns a todos vocês. E parabéns, secretário. Quero agradecer também, parabenizar o nosso executivo, né, um gestor aí que é comprometido, né, com a população. Eu, quanto moradora desse município, tem uma mocinha ali que me conhece, que praticamente eu fiz o pré-natal da mãe dela, em torno de 45 anos, haja vista que houve uma grande mudança, uma mudança muito grande no nosso município. A gente percebe que eu tive participando de algumas audiências públicas em algumas cidades. Quando eu falo da nossa cidade, eu falo com orgulho, porque, de fato, a gente tem visto assim coisas maravilhosas acontecendo, né? A nossa saúde caminhando de uma forma bacana. E é isso aí. Eu quero parabenizar também o senhor secretário pelo brilhante trabalho. Obrigada, presidente. Eu vou passar... o presidente quer uma parte. Isso, Nilson, tem uma pergunta aí, mas não pode... Valmir, eu vejo você falando em economia com aluguéis, mas eu acho que ela vai um pouco mais além, né? A partir do momento da concentração desses serviços, acredito que a gente tem economia com combustível, veículos transportando funcionários, enfim, de uma secretaria para outra o dia inteiro, né? Temos até economia com funcionários também. Às vezes não precisa de, né, fazer contratação de novos funcionários, materiais até de escritórios mesmo, a partir do momento também que teremos lá também a intranet. Isso vai facilitar e muito, né, com veículos, energia elétrica, enfim. E, fora isso, a rapidez no atendimento ao munícipe, que, às vezes, o munícipe ele vai numa secretaria, de repente, ele tem que ir para outra secretaria, ali não, tem todos os serviços concentrados, né? Então, isso, de uma forma, acredito que ela ultrapassa ali a economia somente com aluguéis. O valor que eu até mencionei, presidente, é com relação a só as locações, sem locação sem os gastos, a diminuição dos gastos com veículo, com combustível, com otimização de processo, com otimização de servidores. Isso nem está computado. Estou falando os gastos diretos que hoje nós temos, que, assim, imediatamente serão sentidos, porque eles deixarão de existir. Então, isso sem sombra de dúvida. O ganho que nós teremos de eficiência e de economia também com esses quesitos ultrapassa. Por isso que eu digo para vocês, o investimento que foi feito nos próximos 3 anos, eu tenho por convicção que serão todos revertidos. Isso vai ser um ganho muito grande para a nossa cidade. Quem mora aqui mesmo sabe, né, o gargalo que nós temos aqui no centro é um trânsito, né, em horário de pico. Você vai desafogar o trânsito no centro, já é um outro ganho que nós teremos também. Nós falamos aí de diversas economias, isso também até no quesito daqueles imóveis que permanecerão locados pela administração pública. Sim. A probabilidade até de redução dos valores, até porque teremos aí diversos imóveis aí, ociosos aí para locação. Isso vai cair muito, né, no centro. E também pensamos positivo também,
fomentará que o comércio venha para o centro, que vai ter bastante imóveis para locação aí a Sem custo-benefício, né? Que empresas, lojas venham aí para colocar esses imóveis que ficaram vazios aí. Então, parabéns aí a todos aí e continuaremos aí nessa expectativa positiva aí. É isso aí. E lembrando a todos que a indicação do passe municipal foi do nosso presidente Nilson Martins. Por isso que ele fala com essa garra toda aí. Mas merece mesmo, porque é um muito importante. E eu acredito que o prefeito disse que vai para lá, é o primeiro a ir para lá, mas ele não vai sem esse cara não, hein? Ele vai ter que ir junto, viu? Gente, aqui vou, antes de encerrar, agradecer a presença do secretário Balmil. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado ao vereador Luciano Almeida, que é o nosso, faz parte também aqui da comissão, né, de finanças, ao nosso presidente Nilson Martins, a nossa vereadora enfermeira Neuci, a todos os funcionários daqui que estão presentes, a toda a sua equipe, que eu sei que são todos que trabalham com uma responsabilidade muito grande, né, que é mexer com o dinheiro de arrecadação, que diz que é o dinheiro do povo, que o povo é que paga o nosso salário, e ele está sendo bem administrado por essa gestão. Agradecer a presença também da Rose, aqui da casa, né, dessa Casa Municipal de Leis, a Calvite, a Thaís, a Elzinha, que ela penetra ali no meio do pessoal. Muito obrigado, Elzinha. E, gente, um bom dia e pós-carnaval, mas estou vendo aqui, está todo mundo disposto a ir trabalhar, não é verdade? Pouca gente pulou esse carnaval, eu fui um, o Nilson foi outro, tenho certeza que nós não pulamos. E que Deus abençoe a todos e muito obrigado, um bom dia, um bom resto de dia para vocês também, um bom almoço, né, daqui a pouco, né, Valmir? É isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado.